Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a Coreia do Sul. O que é que nós temos que ver em relação à Coreia do Sul? Vamos lá. A Coreia do Sul, ela surgiu quando? Ela surgiu no contexto da Guerra Fria. Vamos lembrar lá. A Guerra Fria, ela aconteceu quando? Ela aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, até 1989, 1990, quando foram acontecendo, o fim da Guerra Fria aconteceu quando a queda do Muro de Berlim. Então, durante todo esse período da Guerra Fria, a União Soviética e os Estados Unidos dividiram a Coreia pelo paralelo 38 graus norte. Os paralelos são determinados a partir da linha do Equador. Então, o paralelo 38 graus norte, ele fica ao sul do trópico ao norte do trópico de Câncer. Ótimo. Em 1950, nós tivemos uma guerra entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. A Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul. Então, o mesmo país foi dividido entre União Soviética e Estados Unidos em dois países, a Coreia do Norte e Coreia do Sul. E aí, nesse período, a Coreia do Norte invadiu. O paralelo 38, que divide a península, permaneceu como limite entre a Coreia do Norte comunista e a Coreia do Sul capitalista. Coreia do Norte comunista pertencente a quem? Ex-União Soviética, né? Que hoje não existe mais. A Coreia do Sul capitalista pertencente a quem? Aos Estados Unidos. A industrialização sul-coreana. Quando nós falamos de industrialização sul-coreana, nós temos que saber que na década de 1960, ou na década de 60, o PIB, o que é PIB? Produto Interno Bruto da Coreia do Sul era comparável aos países menos desenvolvidos do mundo. Então, até a década de 1960, a Coreia do Sul era um país pouco desenvolvido, o seu PIB era muito baixo. A partir daí, tivemos os planos de desenvolvimento econômicos, orientados para a Coreia expandir suas exportações. Então, a partir de 1960, a Coreia do Sul começou a se desenvolver. Como? A partir do momento que começou a exportar, começou a vender. O que a Coreia começou a exportar? Entre as décadas de 1980 e 1990, ela começou a exportar tecidos, sapatos e produtos industrializados de uma tecnologia muito avançada. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente que essas tecnologias elas estão surgindo devido a um investimento em um setor específico, que vocês já vão ver qual é. Em 2010, a Coreia do Sul foi o 7º país com maior volume de exportação do mundo. Nós temos cerca de 200 países no mundo e a Coreia do Sul ficou em 7º. Lembrem lá, em 1960 era um país com PIB muito baixo comparado aos países pouco desenvolvidos. A partir de 2010, tornou-se o 7º e a partir daí só se desenvolvendo cada vez mais. E as exportações hoje, como é que estão? Na atualidade, a Coreia do Sul, ela exporta principalmente eletrônicos e automóveis, a indústria de eletrônica e automobilística. Os países para os quais a Coreia do Sul mais exporta são China e Estados Unidos. Então, olha toda a evolução da Coreia do Sul. De PIB muito baixo, depois começou a exportar sapatos, e olha lá, sapatos e alguns tecidos. Com o passar do tempo foi evoluindo mais e hoje é um dos maiores exportadores de eletrônicos e automóveis. E isso tudo só foi possível devido aos investimentos em educação. Um país só se desenvolve se nós temos investimento em educação. E foi exatamente isso que a Coreia do Sul fez. Ela investiu principalmente em educação, porque a partir do momento que se investe em educação, se desenvolve novas tecnologias.
porque esse investimento em educação nada mais é do que o investimento em pesquisadores. E esses pesquisadores criam tecnologias que serão exportadas, trazendo muito mais dinheiro para o país. Nos anos de 1950, um grande número de crianças em idade escolar não recebia educação que necessitava. E aí o governo passou a investir cerca de 5% do PIB em educação. E em 2015, olha, de 1950, a maior parte das crianças não iam para a escola. Em 2015, 98% das crianças sul-coreanas terminaram o ensino fundamental. Para nós que convivemos com isso, eu e vocês, é comum todas as crianças terminarem o ensino fundamental. Mas em países menos desenvolvidos ou mais pobres, ou em comunidades mais pobres, até mesmo dentro do Brasil, terminar o ensino fundamental é bem complicado. Para nós, terminamos o 9º ano, já vai para o ensino médio, é uma coisa corriqueira. A melhora da educação pública na Coreia do Sul, uma das principais causas do desenvolvimento econômico. Como eu falei, o investimento em educação fez com que o desenvolvimento econômico evoluísse, crescesse cada vez mais. A população sul-coreana em 2016 estava em torno de 51,2 milhões de habitantes. Então, quantos habitantes na Coreia do Sul? Cerca de 50 milhões. A expectativa de vida, o que é expectativa de vida? A idade média que as pessoas vivem. Quer dizer que todas as pessoas na Coreia do Sul morrem com 80 anos? Não. Algumas morrem antes e outras morrem depois, mas aí é feito a média, né? A média de idade que as pessoas vivem, quantos anos elas vivem, está em torno de 80 anos. A taxa de fecundidade, o que é taxa de fecundidade? Número de filhos por mulher. Então a taxa de fecundidade na Coreia do Sul está em torno de 1,2 filhos por mulher. Como assim 1,2? Não existe um filho e mais um pedacinho. Não, pega a quantidade de filhos que todas as mulheres têm e dividido pelo número de mulheres. Algumas têm 3, outras têm 2 e outras não têm nenhum. Somando tudo e dividido vai dar 1,2. Essa taxa de natalidade é muito baixa. Por quê? Porque se as mulheres estiverem tendo cada vez menos filhos, a população vai envelhecer. Por isso o governo está com práticas de incentivo à natalidade. Quais são esses incentivos? Vantagens econômicas aos pais que tiverem mais filhos. Por quê? Porque os casais não querem ter filho. Por que os casais não querem ter filhos ou querem ter menos? Devido aos custos para criar o filho e as mulheres trabalhando fora. A condição da mulher na Coreia do Sul. Então, as mulheres, a vida das mulheres na Coreia do Sul, ela teve grandes transformações nos últimos anos. Há algumas décadas, o papel das mulheres era apenas ficar em casa e cuidar dos filhos. E isso não é mais o que está acontecendo. Por esse motivo, as mulheres estão tendo mais filhos. Hoje, elas participam ativamente do mercado de trabalho e as jovens coreanas estão entre as mulheres com o melhor nível de instrução do mundo. Então, há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, a mulher não estudava, ficava só em casa cuidando das crianças. E hoje, com o incentivo à educação, elas estão entre as jovens com mais instrução do mundo. É claro que isso vai trazer também um desenvolvimento econômico para a Coreia do Sul. Então, gente, hoje nós vimos as características da Coreia em relação ao desenvolvimento e população e também investimento à educação. Espero que vocês tenham aprendido e até a próxima aula.